Fala galera, hoje é dia de extinção. É uma história da Marvel, escrita por Grant Morrison e desenhada por Frank Quitely no ano de 2001. Entre altos e baixos, os X-Men tiveram seu auge com Chris Claremont e depois um certo destaque com Jim Lee, mas daí, da metade dos anos 90 pra frente, não tiveram nada de muito grandioso, a não ser o filme do grupo feito por Bryan Singer em 2000. Então, aproveitando esse sucesso, a Marvel resolveu dar uma mexida na equipe e colocou Grant Morrison para escrever uma das fases mais originais dos X-Men até então. Para mostrar que realmente era tudo novo, o número das publicações continuou, mas o título passou a ser Novos X-Men, iniciando com um dos arcos mais importantes e impactantes, E de Extinção. Mas antes de continuar, eu queria falar que esse vídeo é um oferecimento da Evolukit. Muita gente me pergunta como é o melhor jeito de expor os quadrinhos, mangás e toda a coleção. E a Evolukit vem para responder isso, porque é uma empresa de móveis com foco na linha montantes, onde você pode colocar mais ou menos partes separadas e montar como você achar melhor. Então, conforme a sua coleção vai aumentando, você pode ir aumentando a sua estante também. Os produtos são de alta qualidade e são super fáceis de serem montados. Você pode montar sozinho em até 20 minutos. E praticamente não precisa de ferramenta. São resistentes, aguentando até 30 kg por prateleira. E agora a nova linha Black Montantes traz esse acabamento todo em preto para quem prefere, como é o meu caso. Eu uso pra tudo, desde exposição de quadrinhos, de mangás, de action figures e até de jogos. E pra quem é inscrito no canal, a Evolukit está disponibilizando o cupom NERDALLSTAR5, que te dá 5% de desconto nas compras a prazo em até 6 vezes sem juros para qualquer item. Inclusive sendo acumulativo com outros descontos existentes no site, como por exemplo, mais 5% se a compra for feita à vista. Então aproveita e clica no primeiro link aqui da descrição para conhecer os produtos da Evolukit, que com certeza você vai encontrar algum montante para organizar melhor a sua coleção. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A cada ano, mais adolescentes vêm despertando o gene X pelo mundo, e isso pode gerar ainda mais conflitos nas relações entre Homo sapiens e Homo superior. Há pouco tempo, alguns mutantes começaram a demonstrar mutações secundárias, talvez por alguma radiação solar ou algo assim, e isso pode ser também o motivo do aumento no número da raça. O Fera, por exemplo, é um dos afetados, e a sua aparência vem sofrendo alterações, o deixando mais próximo agora de uma forma de felino, sem que ele entendesse o porquê. Enquanto isso, Genosha, uma ilha independente no meio do Índico, foi tomada por Magneto, e ali ele se tornou o soberano, declarando a ilha como um santuário mutante. Reunindo um exército, a raça acabou com uma guerra civil que atormentava o local. Só que a partir daí, Magneto quis reunir essas pessoas para atacar a humanidade, mas foi parado pelos X-Men. Inclusive, durante um combate onde o Wolverine cravou as suas garras no tórax de Magneto, deixando-o numa cadeira de rodas em recuperação, voltando a supervisionar o desenvolvimento de Genosha. É nesse cenário que a história começa, mostrando Ciclope e Wolverine atendendo a um chamado na Austrália para combater um dos poucos robôs sentinelas restantes. Ali, eles salvam um mutante conhecido como John Feioso. E no X-Wing, no caminho para casa, eles são contatados telepaticamente pelo Professor Xavier. Acontece que o Fera desenvolveu uma espécie de evolução do aparelho cérebro que rastreia o sinal de mutantes. Agora, a Cérebra, uma espécie de irmã mais velha, consegue amplificar o sinal do gene X numa escala global. E numa sondagem, um sinal se destacou muito mais que os outros. Esse sinal veio da América do Sul, mais precisamente do Equador. E como Wolverine e Ciclope voltavam da Austrália, o professor pede para que os dois dessem uma passada para investigar melhor. Depois disso,
o Fera mostra para Jean Grey as evoluções e as possibilidades agora holográficas que vem fazendo na clínica que mantém no subsolo do Instituto Xavier. Enquanto Fera diz que sentiu uma tensão entre ela e o seu marido na época, o Ciclope, durante a chamada telepática do professor. Mas esse assunto é interrompido quando de repente Jean Grey sente um distúrbio vindo da Cérebra. Enquanto o professor desconectava sua mente do aparelho, uma voz o atinge. Uma voz que o encontrou exatamente pelo sinal da Cérebra, e agora começa a possuí-lo. Ainda conseguindo controlar alguns movimentos do seu corpo, Charles pega uma arma que carregava com ele e mira para sua própria cabeça, dizendo para que quem quer que seja, que se não sair da sua cabeça imediatamente, ele iria atirar. É preferível morrer do que deixar a sua mente extremamente poderosa cair nas mãos de algum inimigo. Nesse instante, Jean Grey chega e o desconecta por completo da Cérebra. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, uma mulher chamada Cassandra Nova usa hologramas para mostrar um jovem dentista chamado Donald Trask como foi a evolução da raça humana. Como depois de ter evoluído um pouco, o Homo sapiens sapiens acabou massacrando o Homo sapiens neanderthal para se tornar a raça dominante. E isso poderia acontecer de novo a qualquer momento, já que uma nova raça dominante estava surgindo, o Homo superior, os mutantes. Aos poucos, eles vão ser maioria, e com os seus poderes, eles poderiam exterminar os humanos facilmente. E em 4 gerações, o Homo sapiens já não vai mais existir. Então Donald Trask, sobrinho de Bolivar Trask, o criador dos robôs sentinelas que caçam mutantes, poderia ser a salvação. Cassandra o leva até uma floresta onde se encontra um gigantesco molde mestre, um enorme robô que é ao mesmo tempo uma espécie de estação onde os sentinelas são criados e comandados. Essa estação foi deixada por Bolivar Trask e a única forma de ativá-la era através do seu DNA. Por isso, Cassandra convence Donald que com a sua voz reconhecida como DNA Trask, pode salvar a humanidade da praga que é os mutantes. E esse molde mestre fica exatamente no Equador, na direção onde Wolverine e Ciclope, ainda com o John Feioso, seguem a caminho. Ao chegar, a nave dos mutantes é atacada por uma espécie de sentinelas menores, como se fossem grandes insetos atacando suas presas. O que faz com que eles tenham que abandonar a X-Wing, que é destruída na queda. O problema é que mesmo salvos da explosão, o número de sentinelas é muito maior e acabam nocauteando os 3. Dentro do molde mestre, Cassandra convence Donald a iniciar a ordem de um genocídio aos sentinelas. E logo em seguida, ela o mata, assimilando seu DNA para emular a sua voz, podendo agora dar ordens diretas ao molde. Os antigos sentinelas eram limitados pelo seu tamanho, mas essa versão de sentinelas selvagens pode assumir qualquer forma para destruir os mutantes. Então, com uma seringa, Cassandra se injeta com algo ainda desconhecido, e logo em seguida ordena que a Estação Sentinela mate John Feioso. Nesse momento, Wolverine desperta. Ele se solta e ataca Cassandra antes que pudesse dar mais ordens ao molde, cortando as suas cordas vocais e ameaçando matá-la, quando o Ciclope surge dizendo que ela será levada para que não possa mais machucar ninguém. E nesse momento, Cassandra apenas sorri. Nesse momento, em Genosha, Emma Frost dá uma aula de telepatia a jovens mutantes, quando de repente, o massacre começa. Cassandra já tinha dado a ordem. Os sentinelas criados naquele molde se juntaram e fizeram um devastador ataque a Genosha. O país inteiro desavisado. O paraíso mutante se torna um cemitério. Mais de 16 milhões e meio de mutantes vivendo em paz ali. Praticamente todos exterminados de uma só vez. Na mansão Xavier, o professor tinha interrompido a sua recuperação para localizar Wolverine e Ciclope, considerados desaparecidos, e usando Cérebra, compartilhando a visão com Jean Grey e Fera,
eles testemunham o genocídio. Fera e Jean Grey vasculham as ruínas de Genosha em busca de sobreviventes, mas só encontram corpos. Até que de repente, Jean sente alguém vivo embaixo de 50 toneladas de destroços que são retirados telepaticamente, onde surge Emma Frost revestida de diamante com a jovem míssel adolescente megassônico, aparentemente morta nos seus braços. Emma Frost está muito abalada e é levada até a mansão Xavier. Ela desenvolveu uma segunda mutação e, sem entender, a sua pele ficou rígida e brilhante como se fosse um exoesqueleto de diamante orgânico, e só por isso ela sobreviveu. Mas quando ativada dessa forma, ela perde a sua habilidade telepática. E assim que recuperada, Emma Frost deixa a mansão. Os noticiários divulgam o genocídio em Genosha, considerando que Magneto está morto. O professor Xavier mantém Cassandra Nova presa numa espécie de cápsula gravitacional, enquanto Fera a analisa e percebe que a sua biologia é bem diferente. Ela está no limiar do biológico, parece humana por fora, mas não é como nada que já existiu antes. Inclusive, com um leve fator de cura também, que vem recuperando as suas cordas vocais. Wolverine questiona por que ela se parece tanto com o professor Xavier. E antes que mais qualquer coisa pudesse ser dita, Cassandra abre os olhos e começa a usar os seus poderes psíquicos. Cassandra é extremamente poderosa. Ela destrói a cápsula onde estava contida e começa a afetar cada um dos X-Men telepaticamente, até mesmo superando Jean Grey e mostrando poderes energéticos capazes de devastar o braço de Wolverine. O fato de Cassandra ter sido capturada e levada até ali era o seu plano. Era dela a voz que invadiu a mente de Charles quando ele usou a Cérebra pela primeira vez. E agora, Cassandra parte até lá para usar o aparelho para encontrar e devastar todos os mutantes que sobraram no mundo. Só que nesse momento, Emma Frost, que estava seguindo para fora da mansão, sente a perturbação. Então ela para e volta. E no momento que Cassandra coloca a Cérebra, Emma estava ali para quebrar o seu pescoço. Mas o seu fator de cura não a deixou morrer, e antes que pudesse se recuperar, Charles usa aquela arma que carregava para disparar 5 tiros em Cassandra, espalhando seu sangue por todos os lados. Isso foi um ato extremo que ele lamenta, mas alguém tinha que parar esse monstro que matou 16 milhões de mutantes. O corpo de Cassandra é mantido preso na mansão, considerada morta por não ter se recuperado a tempo. E depois de todo esse conflito, Charles Xavier vai a público, onde como especialista e estudioso de mutantes, lamenta o genocídio em Genosha. Só que nesse momento, para acabar com a farsa, Charles Xavier anuncia publicamente que deseja dar um fim às máscaras. Chega de identidades secretas. E então ele revela pela primeira vez que ele próprio é um mutante. Desde essa revelação, a mansão Xavier se encheu de anti-mutantes fazendo protestos. Mas ao mesmo tempo, o instituto se tornou um refúgio de mutantes, principalmente de adolescentes que estavam começando a despertar o seu gene, como é o caso do Bico, um mutante que tinha o seu corpo transformado numa espécie de pássaro, e talvez por isso o Fera se apegou mais ao garoto. Tanto que ele comenta com o Xavier que o jovem quer lhe dar de presente um taco de beisebol. Enquanto isso, Jean Grey e Ciclope, casados na época, estavam tendo problemas conjugais desde que ele começou a questionar suas atitudes como líder dos X-Men. Isso afetou os dois, e o casamento parecia de mal a pior. Tanto que quando Jean Grey vai até uma floresta próxima e encontra Wolverine, uma tensão crescente entre os dois chega ao ponto onde eles se beijam, mas sabem que nada entre eles seria possível. Ao mesmo tempo em que Emma Frost parece fazer alguns avanços para cima de Ciclope. Nesse período, logo depois de revelar ao mundo que é um mutante, Charles decide que vai passar um tempo com Lilandra, a sua ex-namorada, a Imperatriz dos Shi'ar. E para isso, a nave deles se aproximava do instituto.
Mas pouco antes de chegar, o Fera conversa com Xavier e comenta que fez uma réplica holográfica de Cassandra Nova, e algo o vem incomodando. O DNA de Cassandra e de Xavier são idênticos. Nesse momento, só os dois ali, Xavier diz que isso é porque Cassandra é a sua irmã gêmea genética. Mas os olhos de Xavier mudam. Aquele não era o professor. Cassandra tinha possuído o corpo de Charles de alguma forma e inicia nesse momento um ataque psicológico no Fera. O bico surge ali bem na hora para levar o taco de beisebol que prometeu, mas Charles aproveita para controlá-lo e usando aquele mesmo taco, força o garoto a bater sem parar no Fera, deixando o mutante à beira da morte. Mantendo o Fera incapacitado, Charles Xavier sai da mansão como se nada tivesse acontecido, e do lado de fora se despede dos X-Men tranquilamente, deixando Jean Grey como diretora interina do colégio, partindo na nave Shi'ar, sabendo o potencial destrutivo do Império Alienígena e comentando como seria terrível se isso caísse em mãos erradas. E é desse jeito que termina a história. E de Extinção é o começo, o primeiro arco da fase do Grant Morrison à frente dos mutantes, e já começa com uma ótima qualidade. O roteiro se baseia na história clássica dos X-Men, no eterno conflito entre humanos e mutantes, mas é apresentada de uma forma totalmente nova. A vilã é criada aqui e já chega executando o maior genocídio mutante da história da Marvel até os dias de hoje, muito maior do que Feiticeira Escarlate possa ter feito. O real perigo de extinção aqui é presente em toda a fase. O Grant Morrison reestrutura muita coisa e usa poucos personagens para montar um novo grupo de X-Men, dessa vez usando os mais inteligentes. Então o foco realmente não é na ação, e sim na interação. As mutações secundárias foram muito mais exploradas a partir daqui, como é o caso da Emma Frost, e os uniformes foram totalmente alterados. Em 2000, com o sucesso do filme dos X-Men numa roupagem menos colorida, as HQs refletiram isso com uma mudança e usando uma espécie de uniforme padrão para o Instituto Xavier, deixando as máscaras de lado. E por mais que uniformes de super-herói seja algo legal, a nova roupagem aqui funcionou muito bem. Depois de uma época confusa nas revistas dos mutantes, cheia de personagens, Grant Morrison fez de fato uma limpa e torna os X-Men mais acessíveis e mais atraentes para os novos leitores, principalmente os que estavam chegando por causa do cinema. E a partir daí, começa uma fase considerada como a preferida de muita gente, depois da fase do Chris Claremont, é claro. A partir de E de Extinção, muita coisa acontece nesse período, mas nada foi tão impactante como o genocídio de Genosha. Esse foi o primeiro arco. Claro que as pontas abertas são abordadas nos próximos, como por exemplo, quem realmente é Cassandra Nova e o que realmente acontece com toda essa trama envolvendo a nova vilã. Isso é respondido no próximo arco chamado Imperial, mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.